Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 16, segunda semana de agosto de 2022. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global Sideral. O tema de hoje, a visão dos glorificados. Prezados amigos e amigas da grande rede, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com todos mais uma reflexão do Luz Sideral, que aliás não se trata de mais uma religião, respondendo aí a pergunta de algumas pessoas. O programa Luz Sideral nasceu para confortar e esclarecer mentes e corações com as suas reflexões sobre os mais diversos temas pela vertente da filosofia e não o da religião, que segundo o grande filósofo alemão Karl Jaspers, a filosofia é a procura da verdade e não a sua posse. Daí o fundador da filosofia, Sócrates, dizer: conheça-te a ti mesmo e sei que nada sei. Dito isto, fica claro a nossa posição de não apresentar bandeiras, por mais majestosas ou brilhantes que sejam, mas os ensinamentos de quem quer que seja. Portanto, nossa bandeira é a busca permanente pela verdade, e respeitando a todos os segmentos religiosos ou não, e sempre tem aí a parte positiva e necessária para os diversos graus evolutivos das pessoas que vivem na Terra e no céu da Terra. Bem, nossa tese se firma na sentença de Jesus à samaritana: vós sois o templo do Deus vivo. E justamente temos como denominador comum entre todos os luminares da humanidade, o maior deles, Jesus, que apresentamos aqui como o maior filósofo de todos os tempos da humanidade, assim como é em todos os demais campos do conhecimento humano e espiritual, por ser ele o gênio criador e supremo governante do planeta Terra, conforme a alusão certeira da Bíblia Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 1, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Cristo Jesus. Bem, a propósito, estamos hoje trazendo este tema sobre a visão dos glorificados, que se encontra no Apocalipse do Cristo, em seu capítulo 7, versículo de 9 a 12. Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao divino Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé em derredor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, bênção e claridade, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e ações de graça, e a honra, e o poder, e a fortaleza, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É majestosa esta passagem do Apocalipse de Jesus, também conhecido principalmente na língua inglesa como o Livro das Revelações. É uma palavra grega. Então temos que estudá-lo, o Apocalipse, com toda a dedicação para tomarmos conhecimento dessas revelações importantes, até mesmo para a nossa sobrevivência pessoal, não é mesmo? Familiar, coletiva, Justamente nesses tempos de transformação radical no planeta Terra. Sim, porque a guerra mundial vem aí, e aí vai desencadear as forças telúricas e mudará tudo no planeta Terra. Sim, onde o Cristo nos revela em seu Evangelho que não há nada oculto que não venha a ser revelado, principalmente pelo seu Apocalipse. Que podemos observar já no versículo 9,
é que Jesus nos fala de uma grande multidão que ninguém podia numerar, e é uma visão do profeta e evangelista João, que se colocou no tempo e no espaço de Deus, que é a eternidade. Daí ele conseguiu visualizar no futuro essa grande multidão em todo o planeta Terra, falando e se entendendo por um mesmo idioma, hein? Que idioma é esse? Quem sabe? Será inglês? Será francês? Será alemão? Será português? Não, meus irmãos e minhas irmãs, é o novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:34. Está claro, pelo menos nesses tempos atuais, que as pessoas de bom senso, de qualquer religião ou de religião nenhuma, em todo o globo terrestre, principalmente pelos recursos da grande rede internet, permitida aí por Jesus e pelos gênios da Terra e do espaço sideral, para o apressamento da globalização e socialização dos habitantes terrestres. Observaram, meus irmãos? Neste momento grandioso que estamos vivendo na Terra, olha onde o estadista dos estadistas foi buscar a principal ferramenta para a unificação da família terrena. E às vésperas da volta triunfal e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele mesmo prometeu por várias vezes no seu Evangelho e também no seu Apocalipse. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Bom, eu vou convidar para falar mais sobre o assunto o estudioso e pesquisador da Bíblia Sagrada e dos livros filosóficos, o livre pensador André Basso. Obrigado, André. Ataíde e amigos ouvintes do programa Luz Sideral. Este tema é de extraordinária importância para os tempos em que nós vivemos. É a profecia do Cristo de um só rebanho para um só pastor. Em seu Evangelho, segundo João, capítulo 10, está intrinsecamente ligada com esta passagem da visão dos glorificados no Apocalipse. Se refere justamente a este momento em que estamos vivendo no mundo, principalmente nos pós-pandemia, em que muitos aprenderam que Deus deve ser adorado dentro de si próprio. E você já nos chamou a atenção para o idioma único que toda a humanidade terá que falar, o amai-vos uns aos outros de Jesus. Não há outro caminho. O próprio Jesus, no seu Evangelho, segundo João, capítulo 10, versículo 14 a 16, diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho para um só pastor. Pastor é o próprio Cristo. E a voz dele, podemos se dizer que não somente as palavras, mas o seu mandamento novo que ele deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E cumprindo esse grande anseio de Jesus por unificar a humanidade, tendo como o denominador comum o novo mandamento dele, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é que foi, pelos milênios, enviando os seus emissários. E eu trago aqui um deles, que veio preparando o terreno para essa ideia da unificação, dentro do prisma do amor universal. O sábio indiano Swami Vivekananda, 12 de janeiro de 1863, Calcutá, Bengala, Índia. Desencarnou no dia 4 de julho de 1902, aos 39 anos. Vamos então ao texto do discurso de Swami Vivekananda no Parlamento da Religião, em Chicago, no ano de 1893, Estados Unidos da América. Enche-me o coração de uma alegria indizível, levantar-me em resposta ao acolhimento caloroso e cordial que nos deste. Agradeço em nome da mais antiga ordem dos monges do mundo. Agradeço em nome da mãe das religiões. E agradeço em nome de milhões e milhões de hindus de todas as classes e seitas.
os meus agradecimentos também a alguns dos oradores desta plataforma que, referindo-se aos delegados do Oriente, disseram-lhes que esses homens de nações longínquas podem muito bem reivindicar a honra de levar a diferentes terras a ideia da tolerância. Tenho orgulho de pertencer a uma religião que ensinou ao mundo tolerância e aceitação universal. Acreditamos não apenas na tolerância universal, mas aceitamos todas as religiões como verdadeiras. Tenho orgulho de pertencer a uma nação que abrigou os perseguidos e os refugiados de todas as religiões e todas as nações da terra. Tenho orgulho de dizer que reunimos em nosso seio o mais puro e remanescente dos israelitas que vieram para o sul da Índia e se refugiaram conosco no mesmo ano em que seu santo templo foi despedaçado pela tirania romana. Tenho orgulho de pertencer à religião que abrigou e ainda promove o remanescente da grande nação zoroastriana. Vou citar para vocês, irmãos, alguns versos de um hino que me lembro de ter repetido desde a minha infância, que é repetido todos os dias por milhões de seres humanos. Abre aspas. Como os diferentes riachos, tendo suas fontes em diferentes caminhos, que os homens tomam através de tendências diferentes, por mais variadas que pareçam, tortas ou retas, todas conduzem a ti. Fechar aspas. A presente convenção, que é uma das assembleias mais augustas já realizadas, é em si uma vindicação, uma declaração ao mundo da maravilhosa doutrina pregada no Bhagavad Gita. Abre aspas. Qualquer que vier a mim, por qualquer forma, eu o alcanço, todos os homens estão lutando por caminhos que no final conduzem a mim. Fechar aspas. O sectarismo, a intolerância e o seu horrível descendente, o fanatismo, há muito possuem esta bela terra. Eles encheram a terra de violência, encharcaram muitas vezes e frequentemente com sangue humano, destruíram civilizações e enviaram nações inteiras ao desespero. Se não fosse por esses demônios horríveis, a sociedade humana estaria muito mais avançada do que é agora. Mas chegou a hora deles, e espero fervorosamente que o sino que tocou esta manhã em homenagem a esta convenção possa ser a sentença de morte de todo o fanatismo, de todas as perseguições com a espada ou com a caneta, e de todos os sentimentos destituídos de caridade entre pessoas, seu caminho para o mesmo objetivo. Discurso na sessão final, Chicago, Estados Unidos da América, 27 de setembro de 1893. O Parlamento Mundial das Religiões se tornou um fato consumado, e o Pai Misericordioso ajudou aqueles que trabalharam para trazê-lo à existência e coroou com o sucesso do seu trabalho mais altruísta. Meus agradecimentos às nobres almas, cujos grandes corações e amor pela verdade primeiro tiveram esse sonho maravilhoso e então o realizaram. Meus agradecimentos à chuva de sentimentos liberais que transbordou desta plataforma. Meus agradecimentos a esse público esclarecido por sua gentileza uniforme para comigo e por sua apreciação de cada pensamento que tende a suavizar o atrito das religiões. Algumas notas dissonantes foram ouvidas de vez em quando nesta harmonia. Meus agradecimentos especiais a eles, pois, por meio de seu notável contraste, tornaram a harmonia geral mais doce. Muito se tem falado sobre a base comum da unidade religiosa. Não vou agora arriscar minha própria teoria, mas se alguém aqui espera que essa unidade venha pelo triunfo de qualquer de uma das religiões e a destruição das outras, a ele eu digo, abre aspas,
Irmão, a sua é uma esperança impossível. Fechar aspas. Eu gostaria que o cristão se tornasse hindu? Deus me livre! Eu gostaria que o hindu ou budista se tornasse cristão? Deus me livre! A semente é colocada no solo, e a terra, o ar e a água são colocadas em volta dela. A semente se torna a terra, ou o ar ou a água? Não. Torna-se uma planta, desenvolve-se segundo a lei do seu próprio crescimento, assimila o ar, a terra e a água, converte-se-os em substância vegetal e cresce a planta. Semelhante ao caso da religião, o cristão não deve se tornar um hindu ou um budista, e nem um hindu ou um budista se tornar um cristão. Mas cada um deve assimilar o espírito dos outros e ainda assim preservar sua individualidade e crescer de acordo com a sua própria lei de crescimento. Se o parlamento das religiões mostrou algo ao mundo, é o seguinte: provou ao mundo que santidade, pureza e caridade não são propriedade exclusiva de nenhuma igreja no mundo, e que todo o sistema produziu homens e mulheres de caráter mais exaltado. Diante dessa evidência, se alguém sonha com a sobrevivência exclusiva de sua própria religião e a destruição das outras, tenho pena dele no fundo do meu coração e aponto-lhe que logo estará a bandeira de todas as religiões escrito, apesar da resistência. Abre aspas. Ajude e não lute, assimilação e não destruição, harmonia e paz e não dissensão. Fechar aspas. E termina aqui o discurso de Swami Vivekananda. E para endossar a tese do Cristo de Deus sobre o rebanho único, Alziro Zarur, jornalista, radialista, poeta e escritor, benemérito pregador das mensagens de Deus, pioneiramente no Brasil, trouxera a cruzada de religiões irmanadas, que teve início a 7 de janeiro de 1950, no salão do Conselho da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e também ressaltou a tese do ecumenismo irrestrito e ecumenismo total. E é dele esse pensamento que diz, abre aspas, todas as criaturas da terra são naturalmente cristãs, saibam ou não saibam, queiram ou não queiram, até mesmo as que se dizem materialistas. Todas as religiões são evidentemente cristãs, mesmo aquelas que assim não se consideram, por se encontrarem nos diversos graus da evolução espiritual. Há tantas religiões quanto são os graus de entendimento espiritual dos homens, conforme a soma das suas encarnações. Todas as criaturas e todas as religiões são consequentemente cristãs, porque Jesus, o Cristo, por intermédio de Deus, é o fundador e supremo governante deste planeta que habitamos. Como se lê no seu Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Esse assunto é muito abrangente. Quem tiver interesse, pesquisando, vai encontrar muito mais sobre essa questão do rebanho único do Cristo de Deus. Um abraço a todos. Ok, André, lembraste bem aí a passagem do Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 10, de um só rebanho para um só pastor, né? Que é ele mesmo, Jesus, né? E no versículo 16 deste mesmo capítulo, ele reforça dizendo que quando houver a união de todos os rebanhos do mundo, ele voltará para nós. E sua volta está mais próxima do que se imagina, porque os sinais dos tempos estão aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Bem, e você nos trouxe também aí, com muita propriedade, inclusive, confesso que eu ainda não tinha ouvido falar desta figura importante no mundo indiano, né? Vivekananda, onde no século XIX, aos 30 anos de idade, já defendia a tese da união de todas as religiões, como fez pioneiramente aqui no Brasil o grande profeta Alziro Zarur na primeira metade do século XX. Bem, como falamos no início, o luz sideral está aí para buscar a verdade onde ela estiver. Então, acredito que tenha ficado bem explicado, mas não esgotado esse tema, por isso poderemos voltar, né, sobre o tema a visão dos glorificados e o rebanho único no Apocalipse e no Evangelho de Jesus.
Ficamos por aqui hoje, desejando a todos que se preparem para este novo tempo que virá para toda a humanidade, onde a paz, a verdade, a dignidade, a simplicidade, o trabalho e o amor de Jesus serão as leis máximas entre todos os povos. Um mundo de regeneração verdadeiramente feliz. Muita luz sideral para todos e até a próxima!